Astrologia esotérica, representando o kármico astral ou região do desejo, tendendo sempre para o sentimento e o impulso, são os signos do karma manas e porcamente vai misturada com o desejo em todas as coisas pessoais. Estes signos devem purificar-se e refinar-se no fogo do amor e do conhecimento antes que a personalidade possa esperar chegar a ser salva. A triplicidade de fogo na sua relação com o pensamento, humanas, e as atividades mentais é o primeiro motor do ser humano como ser pensante. É a coroa da personalidade e por meio dela a escória do Kama Manas é queimada pelo fogo do conhecimento, já que o conhecimento põe fim à dor. A triplicidade de fogo guarda uma relação peculiar com os outros signos, através de Carneiro, que inicia o círculo, e desde a sua posição vital dentro desse ciclo, afeta-o todo de modo considerável, sendo oposta à triplicidade de ar e ajustando-se aos signos de água e de terra. Dentro do corpo humano, por meio desta triplicidade, um raio de consciência reflete-se diretamente desde os signos de ar complementares e a sua perfeita expressão depende de um bom cérebro. Carneiro, um coração sadio, leão, e uma organização nervosa pura, Sagitário. O mais que pode fazer o cérebro é receber centelhas intuitivas dos planos superiores do ser. O mais alto que o coração pode alcançar é ter fé no raio divino e estar centrado nele. E a personalidade, por meio de Sagitário, pode fazer isto mediante uma sábia introspeção e lançar humanas inferior com o superior. Na manifestação comum, a consciência, refletida por meio do Carneiro, é uma mente cambiante, reformadora e precursora, adiantando-se a miúdo às aptidões atuais do homem. Em Leão, a autoconfiança e estabilidade da vontade permitem falar à voz da mente. Em Sagitário, a flexibilidade da mente permite que o homem consiga, na meditação, captar uma inspiração de seu eu superior. O melhor dessa triplicidade expressa uma razão desenvolvida e o conhecimento autoconsciente do justo e do injusto, ou a discriminação entre o real e o irreal. É nesta triplicidade que cada um se dá conta de responsabilidade. Contudo, estes signos são os do grande perigo, pois uma pessoa pode escolher a magia negra em lugar da branca, pois só estes são os signos da escolha. Podem produzir gigantes de desenvolvimento intelectual e, contudo, pode estar completamente adormecido o eu superior, sendo arrastada toda a consciência do homem para a personalidade e seu conhecimento empregado exclusivamente para fins pessoais e egoístas e não para o bem dos demais. Dada a importância de uma compreensão correta do que representam os signos de fogo em relação à consciência, não posso deixar de citar, com ligeiras modificações, as palavras do nosso venerado mestre. O ego superior é, por assim dizer, uma esfera de pura luz divina, uma unidade de um plano superior, na qual não há diferenciação. Descendo a um plano de diferenciação, emana um raio que só pode manifestar-se por meio da personalidade que já está diferenciada. Uma porção deste raio, a mente inferior, pode chegar durante a vida a cristalizar-se e a ser uma só coisa com o desejo, de modo a permanecer assimilada à matéria. A porção que retém as suas formas de pureza, a ponte,
Todo o destino de uma encarnação depende de se ser capaz de reprimir Saturno ou não, o karma manas, a natureza do desejo. Após a morte, a luz superior, purificada através de Saturno, a qual contém a impressão e a recordação de todas as aspirações boas e nobres, assimila-se ao ego superior e o mal dissolve-se no espaço e logo volta para o mau karma, aguardando a personalidade. O sentimento de responsabilidade é o começo da sabedoria, ou prova de que Saturno começa a se desvanecer, o início da perda da separatividade. O estudante intuitivo da astrologia esotérica compreenderá agora que a quadrupla divisão do zodíaco representa os vários corpos ou veículos de consciência necessários quando se funciona em diferentes planos de manifestação. O triângulo de terra, que tem o seu ápice no meio do céu, representa o invólucro físico. O de água, que tem o seu ápice na quarta casa, corresponde ao corpo astral ou psíquico. O triângulo de fogo, com o seu ápice no ascendente, corresponde ao corpo mental, e o triângulo de ar, com o seu ápice na sétima casa, corresponde aos raios búdicos ou intuicionais. Estes corpos não estão separados um do outro, mas interpenetram-se mutuamente, já que os signos do zodíaco configuram o círculo nesta forma triangular. Porém, em sonho ou na morte, quando a consciência se retira do plano físico, a triplicidade de terra está latente e inativa, e o mesmo ocorre através do círculo dos signos. Quando a consciência astral se retira, a triplicidade de água está latente. E até que a consciência volte a ser espiritual, o círculo inteiro passa à latência. Mas este é um assunto para outro estudo, o que se refere à aura e ao corpo áurico. Capítulo 8. O significado dos aspectos. A matéria é o círculo para a manifestação da alma neste plano de existência, e a alma é o veículo num plano superior para a manifestação do espírito. E estes três são uma trindade sintetizada pela vida que tudo preenche. Doutrina secreta. Os aspectos entre os planetas a partir dos diversos signos e casas no círculo zodiacal modificam as suas influências, estabelecendo uma relação que muda em grau notável a natureza das vibrações. Os planetas representam as influências espirituais que afetam a consciência em seus veículos. Os signos do zodíaco representam os sentidos e os veículos pelos quais a consciência está a operar. Os aspectos indicam a relação entre o corpo e o espírito, ou a atitude da alma ou do eu para com o seu ambiente. Representam os estados de ânimo variáveis e cambiantes e os pontos de vista da alma. O Sol, a Lua e Mercúrio são os fatores principais para os aspectos, já que atuam como tradutores e comunicadores diretos entre o espírito, a alma e o corpo. O Sol, que representa a vida e as energias do corpo, indica a interação entre um corpo são e mente, e rege o coração, a vontade e a atitude moral. A Lua representa a parte inferior do cérebro, a espinha dorsal e o sistema simpático, e através dele relaciona-se estreitamente com os sentidos.
indica a alternância entre pensamento e sentimento, ou a natureza psíquica com todos os seus estados de ânimo rápidos e flutuantes e as mudanças de consciência. Mercúrio representa o sistema nervoso cérebro-espinhal, especialmente as porções mais recentemente desenvolvidas. Por conseguinte, este planeta responde mais rapidamente às condições e relações significadas pelos aspectos dos planetas, traduz todos os aspectos em termos da mente e a sua influência é mais ou menos pronunciada segundo o signo e a posição que ocupa no nascimento. O Sol traduz os aspectos de Marte e Vênus mais rapidamente que os de quaisquer outros planetas e falo à base de força e beleza. A Lua traduz os aspectos de Saturno e Júpiter mais facilmente que os de outros planetas. Expressa-os em termos de expansão e contração, o fluxo e refluxo da vida, tanto psíquica quanto fisiológica. Mercúrio traduz os aspectos de Urano e Netuno em termos do ocultista e da visão mística da vida. Estes três centros formam o ápice das três tríades que governam a vida dos veículos, as sensações, os sentimentos e o pensamento, tanto concreto como abstrato. Devido à influência modificadora, os aspectos dos planetas entre si, a partir de diferentes signos e casas, surgem todas as complicações que tornam tão difícil seguir o desenvolvimento do lado espiritual da natureza do homem. Os aspectos representam a atitude cambiante frente a todos os fenómenos transitórios da vida e da forma. A alma pode repetir uma e outra vez as mesmas experiências, correndo em círculos como um ratinho numa gaiola ou passando de uma para outra sucessivamente, como passa uma abelha de uma flor para outra, recolhendo a sabedoria e a experiência necessárias para a sua evolução. Cada aspecto tem uma qualidade especial, uma importância maior ou menor, com uma correspondente influência do planeta ao qual pode dizer-se que pertence o aspecto, segundo se mostra na figura 9. A oposição é ou um aspecto complementar ou um aspecto separativo e oposto. Indica o final ou a terminação do destino, o karma, e é da natureza de Urano e do Sol. Completa ou põe fim a um sistema de vibrações sem que necessariamente unifique. Esta posição acentua os dois polos dos signos positivos e negativos nos quais tem lugar a oposição. De Carneiro a Balança acentua as qualidades de fogo e cardinal ou as de ar e cardinal. No mapa natal do rei Jorge V da Inglaterra, Urano está em oposição a Júpiter em signos mutáveis, ar e fogo de Gêmeos e Sagitário. Isto indica reformas mentais e sociais em que se verá afetada a mente do rei. De Touro a Escorpião, a oposição acentuaria as influências de terra e de água, e assim sucessivamente através do zodíaco, atuando de forma diferente segundo as qualidades fixa, mutável ou cardinal. Na notável carta astrológica do príncipe Rodolfo da Áustria, nascido às 22h15 de 21 de agosto de 1858, em Viena, Marte e Vênus estavam em oposição em signos de ar e fogo entre as casas 1 e 7. Esta força oponente produziu a tragédia na vida do príncipe, pois a atitude da sua mente, Mercúrio em oposição a Netuno, era separativa e conflitiva. Neste caso, as quadraturas mundanas de Saturno, Urano e Marte
são também muito significativas. O aspecto do quincúncio ou inconjunto de 150 graus é da natureza de Mercúrio. É humano e seletivo, e só é perturbador quando está em aspecto com Saturno ou Urano. Mas sendo um aspecto indiferente, participa mais estreitamente da natureza do planeta aspectado do que o normal. Assimila duas influências contrárias, tais como terra e fogo, ou ar e água, e tais elementos não se combinam facilmente. As influências dos planetas em aspecto são modificadas consideravelmente pelo quincúncio ou até parcialmente neutralizadas, até produzirem uma atitude mental parecida com o estar em cima do muro, estrutura mental indecisa, não comprometida, que tende a manter as coisas em suspenso ou adiá-las para uma ocasião mais propícia. O aspecto seguinte é o trígono, que é da natureza de Vênus, harmonioso e rítmico. Combina harmoniosamente a influência dos planetas que formam o aspecto. Se está formado entre Saturno e Marte, os extremos e contrastes destes planetas são modificados e obrigados a atuar mais de acordo com a natureza de Vênus, que é de Marte ou Saturno. Harmoniza os corpos, os veículos, representados pelos signos ocupados pelos planetas. Através dos signos de água, influi no corpo astral ou emocional, e através dos signos de fogo marca o corpo mental. Neste sentido, é um aspecto afortunado, porque estabelece harmonia entre as influências de fora e a atitude da mente de dentro, de modo que a sua natureza é sem fricção, antagonismo ou aspereza e é pacífica, indulgente e caritativa. Este aspecto melhora muito um horóscopo que de outra forma seria adverso. Quando tem lugar entre os luminares, é mais afortunado que quaisquer aspectos favoráveis lançados apenas aos benéficos, especialmente se um destes planetas está no triângulo. Participa do trígono. A quadratura é o mais crítico e conflitivo dos aspectos. Nunca deixa de produzir uma atitude perturbada, cheia de preconceitos ou adversa às condições e circunstâncias concomitantes. Também como Saturno é um aspecto separativo que geralmente afeta o tom moral do mapa astrológico. É conhecido como o ângulo da dor e da pena, produzindo remorsos e um estado perturbado da mente e dos sentimentos, com preocupações de ansiedade e desalento. As enfermidades produzidas pela quadratura costumam ser lentas e longas, mas quando são agudas nunca desaparecem tão depressa como na oposição. Toda a condição ou evento produzidos por este aspecto são críticos e dão uma reviravolta para qualquer extremo na sorte, com resultados mais ou menos permanentes para quaisquer extremo. Os aspectos de semiquadratura de 45 graus e de sesquiquadratura, 135 graus, devem ser considerados juntamente com a quadratura. São da mesma natureza, mas são menos definidos, menos críticos ou conflituosos. Não obstante, ambos são da mesma natureza que Saturno e diretamente afetam a honra e os estados morais. A quadratura é provavelmente o único aspecto que pode ser considerado como decididamente mau, embora mesmo aqui possa surgir o bem de um aparente mal. Implica nas quatro triplicidades de fogo, terra, ar e água, por posição e por polaridade, e por meio destas pode chegar a afetar qualquer assunto governado por elas.
Assim pode observar-se facilmente até que ponto podem a mente e os sentimentos estar em conflito. Quando se produz uma quadratura em signos de fogo e água, e quando harmoniosos podem ser o pensamento e a ação quando ocorre o aspecto em signos de ar e de terra. Embora a quadratura dê uma coloração saturnina, a natureza de cada planeta que participa deste aspecto costuma ser mais acentuada e a atitude do espírito, da mente e dos sentimentos é geralmente uma atitude que tende a produzir uma crise. O aspecto de sextil é mais combinador em sua natureza do que qualquer outro, no sentido de que as influências dos planetas que formam este aspecto se combinam mutuamente. Como aspecto vibratório é mais ou menos incolor e depende principalmente dos planetas e signos entre os quais ocorre. Com frequência é mais potente e favorável que o trígono e parece combinar duas influências de uma natureza mais ou menos igual, tais como fogo e ar ou terra e água. Neste sentido, pode dizer-se que o trígono denota bondade negativa, enquanto que o sextil é positivamente bom, ou dito em outros termos, há mais atividade e mudança mostrados pelo sextil que pelo trígono. No horóscopo do rei Jorge V, o trígono entre Júpiter e Marte é passivamente benéfico no que diz respeito ao aspecto e por meio dele pode-se ter boa influência, enquanto o sextil entre Marte e Lua é um aspecto ativamente bom, posto que a atitude da sua mente se expressara de um modo mais energético. O trígono pode ser comparado com a recompensa do passado e o sextil contém a potencialidade do futuro. O aspecto de semissextil costuma ser mais importante do que parece, pois põe dois signos vizinhos em relação ativa, na qual se vêem de uma vez afetados os elementos positivo e negativo. Neste sentido, o Sol sextil Netuno, no horóscopo do Rei Jorge, é menos complexo do que o Sol semissextil Vênus. O primeiro ressoa apenas como uma nota positiva, enquanto o segundo dá vez a uma vibração positiva e negativa. Os aspectos de semissextil são naturais, mas contrastantes, e põem em ação duas forças que podem ser um tanto contrariadas por natureza, tais como o fogo e a água, ou a terra e o ar, ou o ar e a água, e, no entanto, incluem as influências positiva e negativa. Assim, o semissextil e o quincúncio têm uma vibração parecida, sendo ambos favoráveis. A conjunção é mais ou menos expansiva, completadora e unificadora. Em alguns casos, tende a neutralizar os efeitos dos planetas que a formam e com frequência produz uma atitude de indiferença ou suspense. A conjunção de Júpiter com qualquer outro planeta nunca deixa de expandir a sua influência e consumar aquilo que denota no horóscopo. Por outro lado, a conjunção de Saturno nunca deixa de contrair e limitar a influência do planeta com que se acha em conjunção. Marte perturba a influência do planeta com o qual faz conjunção. E Urano fala definitivamente oponente ou complementar. Mercúrio humaniza e Vênus harmoniza. O paralelo deve ser julgado segundo o aspecto mais próximo dos planetas em paralelo. Além disso, é parecido com uma conjunção quando ocorre entre planetas benéficos
e com uma oposição quando com maléficos